Fala, gente, tudo bom? Então, esse exemplo aqui, esse exercício é mais um de aplicação da equação do Navier-Stokes, né? Então vamos prestar atenção direitinho para que a gente consiga compreender mais ou menos como é que a gente pode fazer uma aplicação, né? E depois que a gente coloca algumas restrições, né, nessa questão. Então aqui ele fala o seguinte, ó, considere um escoamento permanente, incompressível, unidirecional e laminar, totalmente desenvolvido, de um fluido newtoniano com viscosidade μ constante no interior de um duto horizontal de seção circular constante de raio interno R, conforme mostrado no esquema da figura abaixo. Então está aqui, figura, né, que é uma tubulação, tem um R, o Rzinho, que é a nossa variável, velocidade, diâmetro, por aí vai. Ele pede para determinar duas coisas: o perfil de velocidade de escoamento numa dada seção a partir da equação do Navier-Stokes. A partir da equação do Navier-Stokes, né, eu já simplifiquei a equação do Navier-Stokes para um escoamento unidimensional, que é o que a gente vai fazer, né, unidirecional, tá? Para não ter que colocar aquelas três equações, né, então a gente já simplificou. Considerando um gradiente de pressão dP dz constante ao longo do escoamento, ou seja, essa variação aqui ela é constante, tá bom? Ou seja, existe uma queda na pressão, mas essa queda ela é constante, tá bom? E no B ele pede uma expressão que relacione a vazão do escoamento com a queda de pressão. Ok, gente? Bom, então a primeira coisa que a gente faz é pegar essas equações, né? Aqui eu tenho a equação da continuidade e aqui eu tenho a equação de Navier-Stokes, e a gente vai simplificar, né, com base nessas informações que o exercício me forneceu. A primeira informação que ele traz para mim é que o escoamento é permanente, né? Então, como a gente já sabe, se o escoamento ele é permanente, nada varia com o tempo. Então, tudo que tiver variação com o tempo aqui, ó, eu posso simplesmente cancelar. Foi isso que eu fiz. Tudo que tem variação com o tempo, eu cancelei, né? Ele fala aqui que o escoamento ele é unidirecional. Então, se ele é unidirecional, significa que ele só está variando em função de uma coordenada, tá bom? Em função de uma coordenada. Então, aqui a gente tem, ó, algumas informações. Por exemplo, se vocês observarem aqui, ó, a gente tem VR, Vθ e Vz. VR seria a velocidade em relação ao raio, que seria como se eu tivesse uma velocidade nesse sentido aqui, ó. O Vθ é uma velocidade em função de um ângulo θ qualquer, né? Se a gente tivesse aqui um ângulo θ qualquer, mas a gente não tem, justamente porque eu estou dizendo que eu só tenho velocidade em função de z. Então, o meu VR ele vai ser zero, porque não existe velocidade em função de zero, então esse termo aqui todinho eu já cancelo. Não existe velocidade em função de θ, porque a única velocidade que tem é em função de z. E aqui vocês podem observar, ó, Vz, né? Então Vz eu tenho, professor, então Vz eu não posso simplificar, porque eu sei que é justamente essa velocidade que eu tenho aqui, ó. Beleza, o Vz realmente existe, mas se vocês observarem aqui, eu tenho dVz dz, ou seja, variação da velocidade em função do z. O que é que significa isso daqui? Quando a gente tem o que a gente chama de escoamento totalmente desenvolvido, é como se eu tivesse um perfil de velocidade, e aí eu vou colocar aqui para vocês, ó, um perfil de velocidade. Esse perfil de velocidade ele é assim, tá? Parabólico, ó. Esse é um perfil de velocidade. E quando eu digo que esse escoamento ele é completamente desenvolvido, significa que esse perfil de velocidade aqui, que eu acabei de desenhar para vocês, ele não vai mudar, ele vai ter o mesmo formato independente do escoamento. Quanto mais ele escoa para cá, ou quando ele continua escoando no sentido desse eixo z, ele tem o mesmo perfil de velocidade, ou seja, essas velocidades que estão aqui, ó, elas não vão variar em função do z. Então, nesse caso aqui, ó, o meu dVz dz, ele vai ser zero, o que faz com que todo esse termo também seja zero. Certo? Vamos só dar uma revisada rápida. Por que eu cancelei esse primeiro termo? Eu cancelei esse primeiro termo porque eu tenho uma velocidade em R.
E eu já disse que o meu escoamento ele é unidimensional, só em Z. Então ele nem está variando em função de R, nem está variando em função de θ. Por isso que eu cancelei esses dois termos. Por que eu cancelei esse terceiro termo aqui, professor? Esse terceiro termo ele foi cancelado porque não existe variação de Z em função de Z. As velocidades em função do eixo Z, elas são iguais. Aí vocês podem observar e chegar para mim e dizer assim, professor, mas aqui eu estou vendo, por exemplo, que essa setinha indica uma velocidade, e essa velocidade aqui, ela é menor do que essa velocidade do meio. A resposta é correta, isso é verdade. Essa velocidade aqui, ela é menor do que a velocidade no meio. Mas quando a gente faz essa consideração aqui, é como se as velocidades elas estivessem variando em função desse eixo, ó. Desse eixo que eu posso chamar de eixo R, né, ó, que é o raiozão aqui, ó. Em função do R eu tenho sim variação da velocidade. Mas se eu observar em função de x, essas minhas velocidades, independente de qualquer ponto que elas estejam, se eu pegar esse perfil de velocidade e eu passar ele mais aqui para frente, ele vai estar do mesmo jeito. As velocidades elas não mudaram, tá? Isso aqui acontece porque a gente considera que é totalmente desenvolvido, certo? O escoamento ele é completamente desenvolvido. Se o escoamento ele é totalmente desenvolvido, não existe um dv dz. Isso aqui vai ser igual a zero, tá bom? Então eu eliminei todos os termos desse outro lado aqui, ó. Então vamos observar os outros lados agora, os outros termos. Por exemplo, ρgz. O ρgz existe? Eu posso simplificar esse ρgz? Sim. Por quê? Porque a gravidade, ele está afirmando aqui que a gravidade ela é em função de um z, ó. Mas a gente já está vendo que nesse caso a gravidade seria em função do raio, ó. Porque a gravidade ela é sempre para baixo, sempre na vertical. Ela não é em função da velocidade. Então não existe gravidade em relação a uma coordenada z, ó. Então eu posso vir aqui e eu posso simplificar também. E professor, vou simplificar tudo pelo jeito. Bem queria que a gente conseguisse simplificar tudo, né? Mas a gente só consegue, foi aquilo que eu falei para vocês, a gente só consegue resolver essa questão ou questões envolvendo escoamentos diferenciais, né? Análise diferencial, se a gente fizer essas simplificações, senão a gente não tem como matematicamente resolver isso, tá bom? Só com cálculo numérico. Bom, variação da pressão em função do Z. Essa variação da pressão, ela existe, eu não posso simplificar. Ele fala que ela é linear, tá bom? Ela é linear, mas ela existe, então eu não vou poder mexer. Então vamos olhar agora esses outros termos aqui, ó. O que será que eu posso simplificar? Aí entra na mesma coisa. O que é que a gente tem aqui, ó? A gente tem variação da velocidade de Z em função do Z. Variação da velocidade Z, aqui, ó, em função do Z. Foi a mesma coisa desse caso, ó, tá? Não existe variação de Z em função do Z, justamente porque o meu perfil é completamente desenvolvido. Então eu posso vir aqui e simplificar. Vai ser zero. Existe variação do V em função de um θ? Não, porque o θ nem aparece aí, ó. Eu não tenho nenhum θ sendo mostrado. Então, se eu não tenho o θ sendo mostrado, isso aqui também, esse termo todo, ele vai ser igual a zero. Só sobrou mais um termo, ó, dvz dr. Existe variação da velocidade em função do R? É justamente essa variação aqui, ó. Existe uma variação da velocidade em função do R. Quando eu estou aqui, a velocidade é zero, quando eu vou subindo, ela vai aumentando. Quando chega no centro, que eu continuo aumentando, ela vai diminuindo. Então, existe sim uma variação da velocidade em função do R. Tá bom? Aí vocês podem pensar, mas por que você cancelou aqui, professor? Na verdade, aqui eu não cancelei o dvdr, eu cancelei o VR, porque não existe velocidade em R. Aí, como zero vezes esse valor é o próprio zero, eu cancelei tudo. Tá bom? Foi isso que eu fiz. Então, só deixando a gente mais ciente, a gente ficou com esse termo aqui, ó, né? E a gente ficou com esse termo aqui, ó. Foram esses os termos que a gente ficou. Aí eu venho aqui e eu vou começar agora a brincar com a equação. dp dz mais a viscosidade, ou isso aqui, né, multiplicado por 1 sobre R, vou colocar assim, 1 sobre R,
dr, que multiplica r dvz dr. Tá aqui assim. Isso aqui vai ser igual a zero. Tá bom? Bom, o que é que a gente pode fazer agora? Agora a gente vou separar os termos, né? Vamos separar esses termos. Eu vou passar o d, rho, dz para o outro lado. Ó. Então vai ficar aqui, ó, mi, que multiplica 1 sobre r d, dr, r, d, vz, dr, que vai ser igual d, rho. Desculpa, isso aqui não é um rho, né? Desculpem se eu falei, isso aqui é um P, né? Variação de pressão, dP, dz. Tá bom? Só fiz separar os termos. Então vamos dando continuidade. O que é que eu vou fazer? Eu vou passar esse mi aqui para baixo. Ó, vou passar esse mi aqui para baixo, tá bom? E eu vou passar esse r aqui para cima. É isso que eu vou fazer, tá bom? Não, melhor, vou passar só o mi aqui para baixo. Vamos deixar esse r aqui que a gente já passa depois, mais lá para frente. Vou passar esse mi aqui para baixo, ó. Vou repetir tudo tirando o mi, né? Então vai ficar 1 sobre r ddr, r dvz dr, que vai ser igual a 1, vou chamar assim, ó, 1 sobre mi, né? dp dz. Tá bom, gente? Foi isso que eu fiz. Passei o mi aqui para baixo. Certo? Bom, então o que é que a gente vai fazer agora? Esse termo aqui, ó, eu vou chamar ele de uma letra qualquer, de um nome qualquer, para dar uma simplificada, certo? Vou chamar ele, geralmente eu gosto de chamar ele de tal, não tem muita relação com a tensão de cisalhamento não, tá? Mas eu gosto de chamar ele de tal. Então eu vou dizer que esse termo aqui, ele é um tal VZ, tá certo? Então eu venho aqui, repito, 1 sobre R d dr de tal VZ, tá bom? Eu chamei todo esse termo aqui, todo esse termo de tal VZ, só para tentar dar uma simplificada. Isso aqui vai ser igual a 1 sobre mi dp dz. Certo? Então, o que é que a gente vai fazer? Agora eu vou pegar esse termo aqui, ó, r dr, vou passar para cá e vou integrar os dois lados. É isso que a gente vai fazer, ó. Então, vou ficar aqui com d tal vz, que vai ser igual a 1 dividido pelo mi, dp dz, r dr. E aí eu vou aplicar a integral indefinida dos dois lados. Tá bom? Então, aplicando a integral do dtvz, ou tal vz, é o próprio tal, né? Tal vz, que vai ser igual a 1 sobre mi, dp dz, integral do r dr, rzinho ao quadrado, sobre 2, mais a constante. Tá bom? Por ser uma integral indefinida. Tá jóia, gente? Então, a gente vai fazer agora o seguinte, ó, onde tiver o tal vz, eu vou voltar com esse valor que eu tinha dito aqui a vocês, ó, porque o tal vz é isso, é r que multiplica dvz, dr. Então, substituindo aqui, ó, r dvz dr vai ser igual a 1 dp dz, rzinho ao quadrado sobre 2 mais C1. Certinho? Então, o que é que a gente vai fazer? Eu vou dividir esse R, ó, aqui, vou passar esse R dividindo e vou multiplicar ou passar esse dr para o outro lado. E aí depois eu aplico uma nova integral.
Então, fazendo isso, ó, eu fico com dvz vai ser igual a 1 sobre mi dp dz, aí r ao quadrado dividido pelo r, né? R ao quadrado dividido pelo R que eu passei para cá, para baixo, eu vou cancelar o R com R, tá bom? Aí ele vai ficar R sobre 2. Percebam que eu passei esse R dividindo. Dividiu tudo, tá? Mais C1 sobre R. Ó, ele aqui, ó. Tá bom? Passei esse Rzinho dividindo. Então, ele divide esse termo e divide o outro. E depois eu multipliquei ambos os termos por dr, tá? Que aí eu posso colocar aqui, ó, tudo multiplicado por dr. Aí eu venho e aplico a integral. Apliquei a integral e vou aplicar a integral aqui, ó, nos dois lados, tá? Que eu poderia separar isso, mas eu já vou fazer direto, tá certo? Então, a integral do dvz é o próprio vz. Então, percebam que o que eu quero encontrar é o perfil de velocidade. O que eu quero encontrar é o v. Justamente já encontrei aqui, ó. Está aqui o v. É isso que eu quero encontrar. Então, vamos agora integrar esse outro lado. Então, olhando para esse primeiro termo aqui, ó, integral do r sobre 2, né, já que isso aqui tudo é constante, ó, tudo isso aqui é constante, integral do r sobre 2 é r ao quadrado sobre 4, tá bom? Nesse caso, r ao quadrado sobre 2, né, 2 vezes 2 dá 4. Então, repetindo aqui, ó, 1 mi dp dz r ao quadrado sobre 4, já apliquei a integral, tá? Mais integral do C1 sobre R dr. A integral de C1 sobre R, levando em consideração que o R, que está no denominador, ele é a minha variável, isso aqui vai ficar igual a C1 logaritmo neperiano, aqui, logaritmo neperiano de R, tá bom? Mais o que? Mais o C2, que é a minha segunda constante. Então, percebam, o que é que a gente chegou? A gente chegou numa equação, que é mais ou menos a equação que eu vou querer encontrar, sendo que essa equação ela é função de C1 e C2, e eu vou precisar descobrir quem é C1 e C2 para eu poder substituir aqui na equação e encontrar o perfil de velocidade, né? E para que a gente encontre o C1 e C2, a gente vai jogar algumas condições de contorno. Então, quais são as condições de contorno? Geralmente a gente relaciona a velocidade e o raio, tá bom? Geralmente a gente faz isso, relaciona a velocidade e o raio, ok? Então, se vocês aplicarem a seguinte condição de contorno, por exemplo, para R igual a zero, ou seja, quando R é igual a zero, que esse R ele vai ser igual a zero lá no meio, o dvz dr vai ser igual a zero também, tá bom? Aqui, ó, o que a gente está falando? Quando o meu R é zero, aqui, ó, dvz dr vai ser igual a zero. Não vai existir variação da velocidade em função de R, porque aqui eu tenho a velocidade máxima, tá bom? Então, na hora que eu falo para vocês que quando esse R aqui ele é zero, não existe variação da velocidade em função do R. É só vocês virem para cá, ó. Quando o meu R for zero, o dvz dr, né, vai ser igual a zero também, ó. Então, a gente pode pegar essa equaçãozinha aqui, ó, e substituir os valores nela. Eu vou substituir onde eu tenho o zero, né, o R vou substituir pelo zero, e o dvz dr também vou substituir pelo zero. Na hora que a gente faz isso aqui, ó, nessa equação, eu tenho que o meu C1 vai ser igual a zero. Não é isso? Ó? Porque esse termo aqui vai ser zero, né? Porque o dvz dr é zero. Esse termo aqui vai ser zero porque o R, eu já estou dizendo que ele é zero. Esse termo zero, esse termo zero. Então, o C1 vai ser igual a zero, tá bom? Já encontrei o C1.
E qual é a outra condição de contorno que a gente pode ter? A outra condição de contorno é quando a minha velocidade em z ela for igual a zero. Quando a minha velocidade em z for igual a zero, e aí a gente precisa relembrar onde é que essa velocidade z ela vai ser zero. A minha velocidade vai ser zero aqui embaixo, ó. Aqui a minha velocidade vai ser zero. Aqui ou em cima, né? Como a gente está trabalhando com essa parte aqui, aqui embaixo. Aqui a minha velocidade vai ser zero. Então, voltando para cá, se o meu V0 vai ser igual a zero, quem é que vai ser o meu Rzinho? O meu Rzinho vai ser igual ao próprio Rzão, que é justamente nesse ponto aqui de Rzão, onde eu tenho a velocidade igual a zero. Então, eu posso pegar essa informação e substituir nessa equação. Ó. Então, eu venho aqui, Vz, que é igual a zero, né? Ó. Zero é igual a 1 sobre μ, dp dz, aí eu já vou substituir pelo Rzão, ó, Rzão sobre 4, esse termo C1 ln de zero, ele é zero, né? Porque o C1 eu já disse que era zero, e nesse caso, né? Aqui, ó, C1 é zero, então aqui já vai ser zero, mais C2, ou seja, o C2 ele vai ser igual a menos 1 sobre μ, dp dz, r ao quadrado, sobre 4. Então, com isso eu encontrei o C1, que é igual a zero, e encontrei o C2. Agora, o que a gente faz? A gente vai substituir nessa equação. Tá? Vou substituir o C1 e o C2 nessa equaçãozinha da velocidade. Ó. Então, vou reescrever essa velocidade. Então, eu tenho aqui, ó, Vz vai ser igual a 1 sobre μ, dp dz rzinho ao quadrado sobre 4, mais o C1 que é zero, né? Então, nesse caso aqui fica menos 1 sobre μ, dp dz r ao quadrado sobre 4. Ok? Então, aqui, rearranjando essa equação, colocando em evidência e rearranjando, eu fico com Vz igual a 1 sobre μ dp dz, rzão ao quadrado, né? Sobre 4, isso aqui negativo, que multiplica 1 menos rzinho sobre rzão ao quadrado. Ou então, só deixando ela mais ou menos feia, né? Vz vai ser igual menos rzão ao quadrado sobre μ, né? Ou sobre 4μ, multiplicado por dp dz, que multiplica 1 menos rzinho sobre rzão elevado ao quadrado. Tá bom? Esse é o perfil de velocidade que a gente quer na letra A. Se vocês observarem, se vocês lembrarem lá no estudo da tensão de cisalhamento, a gente fez umas questões que envolviam perfis de velocidade para tubulações. E lá a gente dava que o perfil de velocidade era igual à velocidade máxima multiplicado por 1 menos rzinho sobre rzão ao quadrado. Então percebam que é a mesma coisa, ó. Isso aqui, ó, é a função da velocidade máxima. Então, esse aqui, ó, é o perfil de velocidade. Tá bom? Então, o que é que ele está querendo agora na letra B? Na letra B, ele está querendo, só voltar aqui, que a gente calcule a vazão. Não é isso? Ó, na letra B, ele está querendo que a gente calcule uma expressão que relacione a vazão do escoamento com a queda de pressão. A vazão volumétrica, a gente sabe que é velocidade vezes área, tá? Velocidade vezes a área, ou então a velocidade média, né?
vezes a área, porque senão a gente precisaria integrar, né? Então, a vazão, velocidade média vezes área. Então, o que a gente faz? Primeira coisa, quem é a minha velocidade média? A minha velocidade média é a velocidade máxima dividido por 2. A gente já viu isso em aula, tá? Minha velocidade média é a velocidade máxima dividido por 2. Eu já falei para vocês que a minha velocidade máxima é essa daqui, ó. Então, a minha velocidade média vai ser menos r ao quadrado dividido por 2 dá 8, né? Aqui, ó, 8.000. E como a gente está trabalhando com velocidade média, a gente considera que o meu perfil de velocidade ele é uniforme. Então, não preciso trabalhar com dp, dz. Eu posso simplesmente trabalhar com ΔP, ΔZ ou então L, que é aquela espessura que a gente viu quando trabalhou lá com as tensões de cisalhamento, né? Então, essa daqui seria a minha velocidade média, né? Então, a vazão é só pegar essa velocidade média menos r ao quadrado dividido por 8.000, ΔP sobre L, multiplicado pela área, πr ao quadrado. Ok? Com isso, eu tenho que a minha vazão vai ser igual a menos r ao quadrado vezes r ao quadrado, né? Que dá r à quarta sobre 8.000 π ΔP sobre L. Ou então, deixando ele um pouco mais bonitinho, vazão vai ser igual ΔP sobre L πr a quarta 8.000. E só uma coisa que eu já ia acabando esquecendo de comentar, né, é justamente essa questão do sinal. Na hora que a gente transforma o ΔP ou dP num ΔP, esse ΔP ele está tratando de, né, variação de pressão. Então, a pressão final do escoamento ela é sempre menor do que a pressão inicial. Então, quando eu faço uma pressão menor menos uma pressão maior, dá um sinal negativo. Então, com isso, eu vou poder mudar esse sinalzinho aqui, ó. Ele fica ΔP sobre L, πr a quarta, 8.000. Tá bom, gente? Essa é a resposta correta. Tá bom? Grande abraço.